Muito obrigada pelo convite. Já fazia muito tempo, não sei quanto tempo fazia, mas já faz bastante tempo. Está tudo diferente por aqui. Está tudo muito bonito por aqui, não que não fosse antes, mas está bem diferente. Eu não sei quem estava aqui da última vez que eu vim, né? Não tem como lembrar, mas eu lembro de alguns. E nós estamos aqui essa noite e que o Senhor continue reinando, amém? Esse é um assunto muito importante. E eu espero que Deus encontre lugar em nós. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pelo CR, e eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar se permitindo ser cuidado e cuidada por Ele. O que Ele quer, mas a gente tem que querer também, Querer receber aquilo que Ele tem para nós. Então, o nosso assunto é abusos. Pode colocar, Andréia, por favor. E vai dar tudo certo com esse slide. No final, vamos entender, e eu também vou, Porque, de alguma forma, enquanto eu organizava essa palestra, os slides eles foram reduzidos pela metade. A gente só obedece. Deus vai orientando e a gente vai obedecendo. E aí Deus me deu algo muito específico para encerrar. Então, a gente fica se perguntando, Tipo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas a gente obedece, mesmo quando a gente não entende. Então, nós vamos começar e que o Senhor continue tendo toda a liberdade, no nome de Jesus. Abuso é a ação e o efeito de abusar. É fazer um uso incorreto, excessivo, injusto, impróprio ou indevido de algo ou de alguém. Alguém pode abusar do álcool, alguém pode abusar da comida, alguém pode abusar dos doces, consumir excessivamente, não é isso? E etc. Mas nós estamos tratando do abuso de pessoas, A gente vai falar de gente. Então, durante toda essa caminhada nossa até o final, nós estamos falando desse tipo de abuso. O abuso a alguém, o abuso que alguém comete contra outra pessoa. Pode seguir. A palavra abuso também é usada para se referir a todas as maneiras de agir, todas as maneiras de agir que impliquem qualquer agressão ou violência. Nós vamos falar de 3 tipos de abuso e nós vamos ver como são bem parecidos. Então, qualquer tipo de agressão ou violência. A palavra abuso também costuma referir-se ao trato desonesto dado a uma pessoa. Sabe quando você fala assim, poxa, fulano é abusado, Por causa da forma como ele está tratando o outro. Então, ao trato desonesto dado a uma pessoa com menor poder, menor força ou menos experiência. Nós vamos ver isso quando falar do assédio moral no que diz respeito ao ambiente de trabalho. Pode seguir, Andréia. Abuso é invasão, é violação, é ataque. Abuso é inconveniente, é prejudicial, é afronta, é insulto, é ofensa. Abuso é injúria, é provocação, é desfeita, é humilhação. Abuso é maltrato e ponto. Não tem como negociar isso. Se a gente negociar, a gente está negociando a nossa própria saúde mental, emocional, física. A gente vai estar negociando a saúde dos nossos relacionamentos, o bem-estar, o nosso bem-estar. Não pode negociar. Será que é mesmo? Será que a gente não pode interpretar de outro jeito? Não, será que essa pessoa não está equivocada? Será que eu não estou entendendo errado? Não. Abuso é abuso e a gente precisa dar nome àquilo que é, porque as causas são terríveis. Pode seguir. Abuso pode ser moral, físico, sexual, emocional, verbal e espiritual, infelizmente, ou uma combinação desses. Talvez, eu acho pouco provável que alguém tenha sofrido um tipo só. Provavelmente, ou tem uma pitada de cada um, ou de alguns, ao longo da nossa vida. Isso é datado desde a infância até os dias atuais.
o abuso da força, o abuso da autoridade, o abuso de direito. O abuso distorce a visão que a pessoa tem de si mesma. O abuso atrofia, o abuso mutila, o abuso não respeita os limites, mas limita. É um assunto muito delicado, viu? É bem delicado mesmo, olha. O abuso distorce a visão que a pessoa tem de si mesma. Você não consegue se reconhecer em algum momento. E isso é muito sério e isso é muito grave. Quando você não se reconhece, sabe? Quando você olha para você mesmo, você não sabe quem você é. Mas é isso que o abuso faz. Atrofia e mutila. No final, nós vamos voltar nisso aqui. O abuso não respeita os limites. Ele ultrapassa o seu limite, invade. O abuso atravessa. Ele não respeita o limite, mas ele limita. Porque a partir do abuso, a vida de uma pessoa ela fica em completa desordem. Tudo fica fora do lugar. Sabe? Sem rumo, sem saber bem o que fazer. O abuso gera na pessoa um sentimento de estranheza. Ocasiona uma perda da percepção da sua própria vida, da sua própria história. É como se uma lacuna ficasse vazia. É como se em algum momento, alguma parte da história tivesse sido deletada. Você olha e você fala, o que aconteceu? Você busca uma explicação e você não tem. É o que o abuso pode causar. E aí nós vamos começar, pode seguir, Andréia, com o abuso moral. Eu quero frisar isso. O abuso moral, verbal, emocional, o abuso sexual. É uma linha muito fina entre cada um. Uns vão atingir o seu emocional, outros vão atingir o seu corpo. Todos têm consequência. Então, são histórias diferentes, porém bem parecidas, mas seja qual for o tipo de abuso, ele trará danos, ou ele trouxe sequelas que não são irreversíveis. Então, durante todo esse tempo, eu queria que você pensasse na palavra esperança. A sua história, a minha história, ela pode ter sido de muitas dores. Mas se você ainda não encontrou esperança, hoje você está bem perto dela. E se você já encontrou, então desfrute. E tenha hoje a sua esperança renovada. Tá? No nome de Jesus. Porque nós estamos aqui também para falar de esperança. É importante mexer, né? Precisa mexer. Precisa trazer à luz aquilo que ainda não está tão claro. Mas há esperança, amém? O tempo todo que isso esteja bem claro. Aí, há esperança. Há esperança. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala que o Deus da esperança te encha de gozo, te faça rico no seu crer. Então, nosso Deus é o Deus da esperança. Há esperança, amém? Então, durante todo esse tempo, tenha isso na sua mente, há esperança. Abuso moral é ser submetido a situações constantes, não fala de um fato isolado, mas de algo contínuo e permanente. Situações constantes de vergonha, críticas não construtivas. O problema não está na crítica que eu recebo, ou que você recebe, ou que você tenha recebido lá atrás. Depende se você foi uma criança que foi muito criticada. Existem coisas construtivas que é para a gente melhorar. Mas as críticas não construtivas, elas destroem. Então, ser submetido a situações constantes de vergonha, críticas não construtivas e humilhação, são algumas das características, algumas porque são inúmeras, do abuso ou assédio moral. Quando a lei vai falar de abuso moral, trata como assédio no trabalho, por exemplo, né? E nós vamos falar sobre isso aqui. Abuso moral fala de humilhação,
ameaça, desqualificação e desrespeito, seja direto ou indiretamente, como xingar, rotular, isolar, rejeitar, aterrorizar, usar de gritos ou silêncios punitivos. Esse silêncio punitivo vai aparecer no abuso emocional, porque o ser humano gosta de usar esse silêncio punitivo. Também é caracterizado como abuso moral, gerando danos ao desenvolvimento emocional, psíquico, físico e social. Quando a gente fala que o abuso atrofia, nós estamos falando sobre danos no desenvolvimento, porque a atrofia fala sobre isso, né? Alguém ou algo que foi impedido de se desenvolver normalmente. Então, o abuso causa atrofia porque ele causa danos, gera danos no desenvolvimento emocional, psíquico, físico e social de quem sofreu, seja lá qual tipo de abuso for. E aí, falando de abuso moral, nós vamos começar com a violência doméstica. Pode segurar aí nesse mesmo, tá, Andréia? Nós vamos falar da violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica pode afetar qualquer família, né? Infelizmente. E aí hoje eu vinha conversando com o motorista do Uber e a gente vinha falando sobre o que a gente vê na TV, né? E alguns têm evitado até mesmo ligar a televisão para ver o telejornal, porque são tantas tragédias, né? E geralmente é violência, né? Violência. E como nós temos visto isso, por estarmos, nós cremos, nos últimos dias, como que no meio da família, né, tem crescido assustadoramente os casos de violência. Então, abuso moral também fala da violência doméstica. A violência doméstica, eu vou ler para não errar. Fala do uso da força física de forma intencional, não acidental. Quando fala violência doméstica, está falando de algo intencional. Fala da pessoa que quis atingir, que quis agredir, que quis usar força. A violência moral fala também do uso da força. Eu não sei que tipo de família você vem, você conhece a sua história, quem te acompanha aqui também conhece a sua história, cada um conhece a sua história. E é muito ruim quando uma criança cresce num ambiente de violência doméstica. São muitos danos, né? A insegurança, pela falta, por não se sentir protegida, é muito grande, né? É alguém que cresce com medo, se sentindo inseguro e desprotegido, porque é alguém que talvez não saiba, mas também sofreu um tipo de abuso. Hoje fala-se muito em bullying, né? Antigamente não era muito assim, não tinha esse nome americanizado. Mas aqui eu vou ler. O bullying também é uma forma de abuso moral e emocional. O bullying é toda ação repentina com a intenção de machucar. Então, esquece o nome e foca só nisso. Porque eu lembro que, quando eu era criança, qual era a forma de uma criança querer ofender a outra, né? Você vai se identificar, talvez. Chamava o pessoal bem branquinho, avermelhado, de camarão, não era? Os mais branquinhos, sem ser avermelhado, de macarrão sem molho. Não era esse tipo de coisa? Branco azedo, né? Não era esse tipo de coisa? Não era? Então, assim, é que a coisa potencializou. As pessoas descobriram que podem usar isso como uma arma, quase para matar o outro, não é? Eu vou falar do meu caso. Eu fui uma criança gordinha, né? E eu me lembro de coisas que eu vivi, mas que de alguma forma não me atingiram, porque na minha casa o pessoal assim me cercava tanto, gordinha, fofa, linda, né? Era aquela coisa tão boa, a autoestima, né? Foi tão bem elaborada mesmo, né? Então, não me atingiu como poderia. Mas algumas pessoas são profundamente atingidas. Muito. Eu estou falando, gente, daquilo que
acontece comigo. Como cresceu a discriminação com as pessoas gordinhas. Os gordinhos aí sabem. Então, cada um vai se encaixando. Não, né, Ana? Não sabe, não. Né? Como crescer... Olha, gente, está embutido na cultura. Por mais que existam campanhas, estejam incluindo as pessoas, né, gordinhas nas propagandas e tudo mais e tal... E existe a discriminação racial também, e tudo, né? Então, as coisas vão tomando rumos, assim, estranhos. E isso é usado, de fato, para ofender e para machucar. Então, eu vou ler aqui, ó, de novo. Toda ação repentina com a intenção de machucar o outro, seja verbalmente ou fisicamente, apelido pejorativo, assédio, racismo, preconceito, desrespeito, rejeição, agressão, violência, humilhação, ameaça, intimidação, implicâncias, perseguição. O comportamento de abuso moral é uma epidemia na cultura brasileira. É abuso moral, sim. Ninguém tem o direito. As pessoas precisam aprender a respeitar o limite. Mas, infelizmente, a cultura brasileira cada dia mais não sabe enxergar que existe um limite em relação ao outro. Isso também é abuso moral. Não se submeta, não permita. Mas no finalzinho nós vamos falar sobre os limites, que hoje, inclusive, eu aprendi mais um pouquinho. O abuso moral no trabalho. Quando eu vim aqui a última vez, eu ainda não estava trabalhando. Tá? Eu estava só no ministério. Agora, eu estou trabalhando. E aí a gente conhece o lado de lá da moeda. Não é fácil não, gente. Vou falar para vocês. Não é fácil. Não é fácil. A pressão é muito grande, né? E essa convivência tem me ensinado muito. E aí o assédio moral no trabalho, o abuso moral no ambiente de trabalho, vai além de ser ignorado por um colega, vai além de levar uma bronca de um chefe que, de repente, realmente estava a bronca certa, no lugar certo, a correção certa. Eu tenho uma ótima supervisora, aquela ali sabe dar uma bronca, sabe? Mas existem situações de abuso. O problema está no comportamento intimidador. O abuso é quando você é intimidado no seu ambiente de trabalho. Sabe? Continuamente. É quando isso se torna persistente, com o objetivo de te deixar humilhado, humilhada, aterrorizado. É quando você pensa que vai para o trabalho e você já te dispara uma crise de ansiedade, você já começa a se sentir mal, já te dá uma dor de cabeça, já te dá uma dor no estômago, porque você sabe o que você vai encontrar lá. Você sabe que aquele vai ser um dia de humilhação, vai ser um dia de pressão, vai ser um dia de cobranças indevidas, ou de negligência, ou de vergonha, de tantas coisas que cada um aí sabe que já viveu ou que está vivendo agora. O abuso moral pode ser praticado por chefes ou colegas de trabalho, pessoas de qualquer escalão. E aí tem uma listinha aqui que pode te ajudar a lembrar de algumas coisas. Exemplos de abuso moral no trabalho. Impor horários fora, impor, não propor. Porque uma coisa é, olha, hoje vai ter um evento, eu trabalho assim. Nós vamos precisar de tantos funcionários para ficar por mais 1 hora além do horário. Pode ser, outro dia a gente devolve. Então, você está recebendo uma proposta. Você não está sendo obrigado. Então, o abuso trata de impor horários fora do contrato, por intimidação, por ameaça. Tipo, se você não ficar, você corre o risco de perder o emprego. Se você não... Se culpar o funcionário por algo que ele não fez e punir injustamente, dar instruções erradas para o funcionário, não transmitir as informações necessárias para o desempenho daquela atividade, deixar o funcionário sem tarefa, sem trabalho, sem função, de propósito, para intimidar, sabe? Para minar a confiança, para um objetivo ruim, para prejudicar, para causar danos. O abuso fala disso.
para prejudicar, não é para você descansar. Tipo, relaxa hoje, fica sem fazer nada, fica aí, você precisa... Não é sobre isso. Tirar os instrumentos de trabalho, equipamentos, com o intuito de causar constrangimento. Criticar, humilhar. Aqui eu escrevi publicamente, mas não importa se é só ali naquela salinha ou se é na frente de todos. Ninguém tem o direito de humilhar ninguém. Espalhar boatos, ameaça, forçar uma demissão. Cada um sabe o que passa. O nome é abuso moral. E é claro que a gente precisa trabalhar. É lógico. É um povo trabalhador. Você tem seus compromissos, você tem sua família, mas a gente precisa detectar e saber o que fazer. No final a gente fala. Algumas consequências desse tipo de abuso na família, nos relacionamentos no geral, pode ser até no que se diz amizade, viu, gente? Tem muita gente que com desculpa de amizade ofende o outro o tempo todo, debocha o tempo todo, com desculpa de amizade. Mas ali tem um fundinho de maldade. Não vou falar de verdade, não. Não, tem um fundinho de maldade. Não se submeta. É abuso. Não é legítimo. O abuso de nenhum tipo é legítimo. Seja ele moral, verbal, sexual, espiritual, nenhum tipo de abuso é legítimo. Não permita. Diga não, convide a se retirar da sua vida, se for necessário. Eu não estou falando da falta de perdão. Eu estou falando de colocar os limites necessários para que você tenha uma saúde emocional, mental. Algumas consequências do abuso, são muitas coisas. Estresse, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, problemas gástricos e emocionais são algumas das consequências do abuso moral. Algumas são inúmeras. Assim como o funcionário ter menor produtividade, ter que refazer sempre aquele trabalho, porque não está com concentração, a falta de concentração, ficou abalado, ficou mexido, ficou inseguro, né? Trouxe uma instabilidade emocional, dificuldades no relacionamento com os colegas, com os clientes, no meu caso, os visitantes, menos iniciativa, danos materiais por ter sempre que repetir, por não conseguir concluir aquele trabalho, por perder material, por fazer contas erradas, fecha o caixa errado, dá o troco errado, faz a conta errada. Se a gente pudesse ouvir aqui, teríamos muitas histórias, não é? Então, acidentes de trabalho, por causa de situações. E aí, para fechar o abuso moral, essa semana, foi segunda-feira, eu cheguei, o expediente começa, às 9, mas antes disso tem meditação, tem várias coisas. E aí um dos primeiros telefonemas, aí eu atendi. Como está sendo filmado, eu não vou expor a instituição. Aí falei, assim, bom dia. Ok. E aí a pessoa queria falar, eu quero falar com alguém da diretoria. Eu quero falar com alguém da administração. Mas já assim, né? Agressivamente. Eu falei, então, senhora, não é o protocolo, transferir a ligação. Eu posso ajudar? Foi é o normal. Quem é você? Eu falei, então, eu sou recepcionista aqui. Você é só uma recepcionista. Eu quero falar com alguém da diretoria. Aí começou a engrossar. Falei, qual é o nome da senhora? Eu sou a professora fulano de tal. E falou o nome da instituição que ela representava. E eu fui tentando contornar, mas ela começou a gritar. E eu já estava me tremendo todinha. Ali onde eu estou agora, foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu desliguei, ela bateu o telefone, eu coloquei no gancho. E aí logo tocou outro telefone, já era funcionário de outro setor, falando, Lu, ligou um senhor aqui muito alterado. Ele estava muito agressivo. A mesma história, só com pessoas diferentes. Falei, então, são colegas de trabalho também, né? Falei, eu vou lá dentro, porque eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu não sei, porque não é o certo transferir. A gente resolve aqui, anota e depois vê quem é que vai resolver. Aí eu entrei, o pessoal me olhou, eu expliquei com calma. Nossa, como você está nervosa, deixa eu te dar um abraço.
Eu falei assim, então, a primeira vez que isso me acontece, no início do dia, aquela parte da manhã inteira, toda, gente, não é uma coisa que você escolhe, é a consequência de uma situação. Tipo assim, já me tirou do foco. Eu já fiquei distraída, eu já perdi a concentração, levou algumas horas para eu me recompor diante daquilo ali, que para mim foi a forma como foi, com tanta violência, mesmo pelo telefone. Então, cada um de nós sabe, em cada ambiente que já viveu e vive, o tipo de abuso moral, o tipo de afronta, de xingamento, o tipo de ofensa, o tipo de agressão que já sofreu. O tipo de violência física, seja por um empurrão, seja por um soco, seja mesmo por ter apanhado, sabe? Cada um sabe como que isso doeu e o que isso causou. Mas lembre-se, há esperança. Ainda que isso tenha sido lá na sua infância, tenha causado danos durante toda uma vida de adolescência, como adultos, de repente com pais rigorosos, que corrigiam, não com a correção que a gente aprende na palavra, mas de forma violenta, sabe? Que machucava, não só o corpo, mas a esperança. Porque, de fato, as consequências são essas aqui que a gente falou, são algumas só. Mas existem pessoas inseguras, pessoas com medo, pessoas que o tempo todo se sentem desprotegidas, pessoas que não conseguem se relacionar, porque existe algo que ainda precisa ser derrubado e reconstruído, né? Precisa haver aí uma cura, uma restauração, uma recuperação. Amém? Vamos seguir? Aí nós vamos seguir para o abuso emocional, que tem muitos traços do abuso moral. O abuso emocional é um tipo de abuso que ocorre quando a raiva e a gritaria vão longe demais, ou quando há constante, olha aí, é sempre. Não está falando de um dia, de uma vez, de um fato isolado. Constante crítica, ameaça, humilhação, desprezo e silêncios punitivos. Assim como o abuso moral, o abuso emocional prejudica e deixa sequelas profundas. Como assim? Pode passar para a próxima. O abuso emocional é mais difícil de detectar por não deixar nenhuma marca física. E eu acrescentei, será que não? Será que não? Quando a gente fala de abuso moral, a gente fala da violência física, nós falamos a violência doméstica, nós falamos do abuso moral no trabalho, nos relacionamentos, né? Da pessoa que apanha, da pessoa que toma uma surra, né? Nós falamos de tudo isso. Aí o abuso emocional, ele não envolve a violência física. Não envolve a violência física. Não vai deixar uma marca física, não vai ficar um hematoma, não vai abrir uma ferida, não vai quebrar um dente, não vai quebrar um braço, não vai levar ponto, não vai precisar, quem sabe, fazer uma cirurgia, não vai abrir a cabeça, não vai ficar com o olho roxo, mas não vai deixar nenhuma marca? Será que não? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós vemos hoje não, nós já vemos há bastante tempo. É porque a internet, gente, esse acesso à internet trouxe para nós realidades que antes não eram públicas. Então, coisas que já aconteciam no meio das famílias, nos locais de trabalho, no meio da vizinhança, eram conhecidas só ali. E aí você hoje tem um acesso que você vai lá e a coisa é jogada para todo mundo ver. Quando a gente vai falar do abuso emocional, a gente vai falar de marcas que não são visíveis. Algumas sim, mas a maioria não. Talvez você tenha sido essa pessoa, você tenha convivido ou conviva com alguém que se automutila. Não foi ninguém que bateu, não foi ninguém que cortou. É a própria pessoa que está se cortando.
mas porque está doendo alguma coisa aqui dentro. Ninguém bateu, ninguém socou, ninguém feriu o corpo, mas feriu a alma. As emoções estão feridas e ela está sangrando. Então, ela está ali, tentando camuflar uma dor que ela está sentindo com aquela dor. Não justifica, mas é a realidade. Então, a maioria das marcas do abuso emocional não são visíveis aos olhos, mas existem algumas que sim. Algumas pessoas comem demais por causa de dores emocionais. E elas engordam. Outras emagrecem porque deixam de comer. Outras caem o cabelo. Não é? Eu conheço alguém que perdeu todos os dentes. Após a morte do tio, da tia, do pai, os dentes começaram a cair e o fundo era emocional. Tá tudo bem. Não foi ninguém que deu um soco e quebrou o dente, mas a dor aqui de dentro estava sendo projetada no corpo. Cadê o Paulo? Não, nem agora não, fica aí. Paulo me conhece desde que eu era um pouco menor. Conheceu meus avós, meus tios e tias, quando todo mundo ainda era solteiro. É bom ter alguém assim que conhece a gente há muito tempo. Hã? Não, gente, não precisa falar que é velho. É experimentado. Tudo bem. E eu não fui sempre fofinha, nenhum problema. Sou uma gordinha linda, não tem problema com isso. Depois dos quando chegando aos 50, fica muito mais difícil perder peso. Eu faço 50 em janeiro. Não está fácil, né? Mas nós estamos na luta. A Ana venceu, vai me dar a dica. Crossfit, né? A última vez era crossfit, né? Não? Cortou o que? O doce? Tá bom. Eu vestia 38. Ó, 38. Por causa de uma decepção, tá? Coração, amor. A pessoa foi 40, 42, 44 e nunca mais saí do 48. 50, 52, cheguei a pesar 103. Meus pés não suportam. Não é sobre tamanho, é sobre saúde, né? Aí fui fechando a boquinha, né? Então, vamos lá. Não precisa dizer com quanto está agora, mas são questões emocionais que são projetadas no corpo. Então, deixa a marca, não pela violência, entende? Mas existem marcas. Pessoas que sofreram abuso ou sofrem abuso emocional, elas vão desenvolver muitas coisas. São pessoas, algumas extremamente caladas, outras que falam demais. Tem hemorragia, é uma verbalgia. Gente que faz piada o tempo todo, pode estar querendo maquiar alguma dor. Não tem ali uma marca física, não tem um hematoma que você vai ver. Não tem um dente quebrado por um murro, por um soco. Mas tem ali um sintoma de alguma coisa que está ali dentro, que marcou, que ficou. Então, fica essa pergunta, será que não? Sim, infelizmente sim. Não é com alegria que eu digo sim. Infelizmente sim. Pode seguir. Alguém pode confundir controle com cuidado? Alguém pode confundir controle com amor? Porque o abuso emocional vai falar de controle e manipulação. Tem muita gente abusando emocionalmente da gente, em nome do amor. E não é amor, é controle e manipulação. Algumas pessoas nem têm noção disso, não está no campo das ideias delas. Elas também precisam de um despertar para entender. E para poder lutar contra isso nas suas próprias vidas. Tá? Pode segurar aí. Curiosamente, esse tipo de abuso nem sempre é consciente e intencional. Mas a maioria das vezes é. A manipulação é uma maneira que a pessoa que abusa, né, tem de se sentir seguro diante do outro.
Se a vítima não se sente mais capaz e bem com a relação, em relação a si mesma, fica muito mais fácil ser controlada. As famosas frases, mas eu só faço isso para o seu bem, são as melhores justificativas para eles que de fato acreditam nisso. Eu vou falar para você os sinais de um abuso emocional. Você pode estar falando assim, mas como eu vou saber se é? Ah, meu Deus, vamos lá. Existe uma forma mais agressiva e a forma mais passiva e menos caracterizada pela dominação e pelo controle. Tem muita gente controlando o outro hoje, tá? Tem muita gente sendo manipulado. Tem muita gente que se coloca num lugar de cuidador, seja na família, no trabalho, no casamento, relacionamento pais e filhos, amizade, no geral, tá, gente? E que, na verdade, está abusando das nossas emoções, tá? Então, vamos lá. A pessoa menospreza você, as suas conquistas, as suas realizações, aquilo que você sabe. Então, você vem e você vem para compartilhar. Você, não, vou começar uma faculdade. E, tipo, e daí? Sabe? Esse tipo de... É o famoso balde de água fria. Nossa, fulano me jogou um balde de água fria. E aí você já murcha, alguns até desistem. Eu já vi gente que desistiu de muita coisa, porque em nome do amor, alguém jogou um balde de água fria. Acho que balde de água fria e amor não combinam muito, né? Nesses casos. Então, menospreza as suas conquistas e faz com que as suas realizações pareçam inúteis e insignificantes. A pessoa que abusa emocionalmente do outro, ela está sempre condenando e criticando. O tempo todo. Não tem elogio, é só crítica. Ela não te bate, ela não te agride, mas ela não te apoia. Ela não te encoraja. Ela está sempre te puxando para trás. Não, é negativo. Não, está abusando mesmo. Não é porque é uma pessoa que não é otimista, não. É para atingir, é sempre. Nós estamos falando de coisa constante. Não estamos falando de um fato isolado, de alguém que por acaso, tipo, eu não acho que isso aí vai dar certo. Acontece. Já aconteceu. Eu vou falar, fulano, não sei não. Acho que você não devia seguir por aí, não. Pensa mais um pouquinho. Mas sempre, a vida inteira, meses, anos, o tempo todo, nada do que você faz é bom. Nada do que você conquista valeu a pena. Nenhum esforço seu é válido. Você não é bom em nada. Você nunca acerta. Você nunca atinge o alvo. Aquela pessoa, você nunca consegue agradar ela com nada. Ela está sempre insatisfeita contigo. Sempre, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 25 anos, 50 anos. Você nunca é bom. É abuso emocional. Porque você está sempre se sentindo para baixo, você está sempre se sentindo inadequado. Você está sempre achando que você nunca vai atingir o alvo, que você nunca vai conseguir, que você nunca é suficiente. E dói. Mas a gente engole o choro e continua. Né? É duro admitir, mas é abuso emocional. É duro dar nome, mas é. Se foi uma vez só, é um fato isolado. Mas se tem sido durante longos tempos, é abuso emocional. Está te fazendo mal? Você sempre chora escondido? Você vai para o banheiro chorar? Sempre. Há quantos anos? Há quanto tempo? Está sempre desabafando com a amiga o mesmo assunto, por causa das mesmas críticas, da mesma falta de encorajamento, por causa de estar sempre sendo desprezado, ignorado, menosprezado, humilhado, exposto a situação de vexame. Ah, mas nunca me bateu. Nunca bateu no seu corpo. Mas olha quanto hematoma na sua alma. Nunca te deu um soco com a mão. Mas com as palavras, hein? Com o silêncio, hein? Ah, mas é amor. Um amor bem doentio, que está precisando de cura. Pode até ser, mas está sendo mal administrado. Igual remédio.
Se tomar mais do que a dose, é overdose. Se tomar menos, não vai resolver. Tem que ser na dose. Há esperança, gente. Não se sinta derrotado nem fracassado. Há esperança. Preciso te lembrar e lembrar para mim que há esperança. E hoje eu ouvi algo importante da Ana. Como foi importante a nossa conversa? Ainda vou para casa digerir. Limite, a gente cria. É importante. Não se deixe ser maltratado de forma nenhuma, em nome do amor. Deus é amor e Ele não maltrata ninguém. Você quer um parâmetro? Deus é amor. Mas Deus não faria isso, não, gente. Jamais faria. Não é possível. Condenação e crítica, acusação e paranoia. Ameaça e manipulação, exposição, isolamento, exclusão, culpa, vergonha, comparação. Não sei hoje, mas antigamente os pais faziam muito isso. Eu espero que você não faça. Principalmente se fizeram com você, não reproduza. Sabe essa coisa da comparação? Mas a sua irmã é muito melhor do que você. Mas o seu irmão, ele é inteligentíssimo. Mas fulano de tal, mas a filha de não sei quem. Mas o marido não sei de quem resolve tudo em casa. É o Rodrigo Hilbert. O tempo todo falando isso, de repente, né, a pessoa não tem essas habilidades para resolver tanta coisa. Sempre, a vida inteira, sabe? Todo ano, toda vez, sempre. Essa coisa de comparação machuca demais, gente. Para com isso, por favor. Vamos parar. Muito ruim essa coisa da comparação. Sejam coisas corriqueiras, tipo, mas o cabelo de fulano é melhor do que o seu. Nossa, mas esse corte, desculpa. Aí a pessoa muda o corte, esse também não. Mas essa cor, mas essa roupa, nunca tá bom, nada tá bom. Nada agrada. Olha, pessoas que abusam emocionalmente do outro se comportam como um Deus na vida delas. É como se tu tivesse que agradá-los o tempo todo. E aí, se a gente se submete, a gente se torna escravo daquilo ali. O nosso humor, o nosso bem-estar, a nossa felicidade, gente. A esperança. Ainda dá tempo de mudar essas situações. Ainda dá tempo. Vocês estão olhando para alguém que se submeteu durante muito tempo. Quase 10 anos, hein? Oh, Deus. Deus me tirou daquilo lá para entrar em outra coisa. Só Jesus, né? E um tipo de relacionamento assim, sabe? Nada estava bom. Se o cabelo estava assim, liso era melhor. Agora você estava assim, assim, daquele jeito. Porque assim não sei o quê, não gosto. Porque cacheado não está bom, melhor liso. Porque nessa cor não sei o que lá. Porque essa roupa não sei o que lá. Gente, nem que fosse casamento. Ninguém tem o direito de o tempo todo se comportar como se fosse Deus na sua vida. E querer que você se anule 100% para agradar aquele ser humano. Não estou aqui ensinando ninguém a ser rebelde. Eu só estou te dizendo, Deus ama você. É o parâmetro de amor. Não se submeta a nenhum tipo de abuso, em nome do amor. Deus é amor, Deus não abusa de ninguém. Você acredita nisso? Há esperança, acredite. O abuso emocional, sinais, culpa e vergonha. Você passa o tempo todo assim, a vida inteira, meses e anos, com culpa e com vergonha. Porque a pessoa que abusa emocionalmente do outro, ele nunca vai assumir a sua culpa. A culpa é sempre sua. A pessoa te provoca até você explodir e a culpa é sua. A pessoa te provoca até você não aguentar mais e aí você abre a boca. Você dá lugar. Isso não é para Deus. E aí a culpa, está vendo? Está vendo como que você é? Está vendo como que você... Está vendo? Você é assim, é assim. Abuso emocional. Leva você até o seu limite, aí atravessa. Aí você que atravessa o seu próprio limite, aí não, você é culpado. A culpa é sua.
Assim como no abuso sexual, o abusador faz a vítima se sentir culpada. E no abuso emocional também. É aquela pessoa que sempre te culpa. Nunca admite, eu errei, me perdoa. Eu não devia ter falado assim, eu não devia ter agido assim. O abuso emocional fala do controle, gente. Da pessoa que controla você o tempo todo. Onde você está, o que você está fazendo, com quem que você está falando, que conversa é essa? Loucura! E hoje, com a coisa do celular, ficou mais fácil essas paranoias, né? Essa coisa doida. Com quem que você estava conversando? O que você estava falando? O que era? Que assunto que era? O que é? Essa roupa, não sei o que. Isso aqui. Ué? Que isso? Vai botar em você um microchip para você o tempo todo ser monitorado. Entende? Olha, Deus enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Não para nos controlar, para nos socorrer. E para nos guiar no novo e vivo caminho que Jesus abriu, conquistou. Então o Espírito Santo é o nosso guia. Nos guia em toda a verdade. Quem é essa pessoa que quer nos controlar o tempo todo? Eu não estou falando de dar satisfação, eu estou falando de controle. Tá? Que o Senhor nos ajude a entender. Sabe, você nunca é bom, você precisa mudar. Você precisa ser igual eu. Você precisa ser igual fulano. Sabe? Esse tipo de coisa que coloca você para baixo, que te humilha. Sabe? Que faz você sentir inútil, inadequado. É abuso emocional. Correção sem motivo. Sabotagem, rejeição, negligência e imposição. Consequências do abuso. Baixo autoestima ou autoestima nenhuma. A pessoa nunca se sente bem, nunca se sente bonito, bonita. Nunca. Sabe, aquela pessoa que você fala assim, nossa, você é tão bonita. Nossa, seu cabelo é lindo. Nossa, que sorriso lindo. Não sei o quê. Nossa, você é tão inteligente eu. Você me acha inteligente? A pessoa não acredita. Porque alguém fez ela a vida inteira acreditar que não. Que ela não pode, que ela não é. Que ela não vai. Que ela não serve. Todo mundo é melhor do que ela, do que ele. E tudo mais. Consequências do abuso emocional. Vício, alcoolismo, droga, adição, depressão. Sensação de que nada que fizer vai melhorar aquela situação. Não tem saída. Ansiedade, insônia, transtorno mental diverso. Fracasso escolar, fracasso profissional, problemas psicossomáticos inúmeros. Anorexia, bulimia, comer compulsivamente, não comer, perda ou ganho de peso, falta de noção nos relacionamentos e cair sempre em novos relacionamentos abusivos por não poder distinguir os sinais. Já falei da minha experiência. Saí, tá? Porque Deus tira, mas a gente também precisa sair. A mão de Deus está prontinha para tirar a gente de qualquer situação. A gente precisa querer. Amém? A esperança. Se você foi ou ainda é. Se você sofre. É não, porque é definitivo. Qualquer tipo de abuso que já foi citado. A esperança. A porta está aberta. Hoje. E a mão está estendida. Segura na mão e sai. A esperança hoje. Para quebrar esse ciclo de repetição. Não sei quanto tempo que durou. Mas hoje existe a oportunidade desse ciclo ser quebrado no nome de Jesus. Abuso sexual. Abuso sexual fala da situação em que uma pessoa é usada para satisfação sexual de outra pessoa, sem o consentimento, sem permissão, sem a concordância desta. O abuso sexual é imposto pela força física, pela ameaça ou pela sedução. E aí tem um outro fator. Aqui nós vimos, ó. A pessoa é usada como objeto para satisfação sexual de outra pessoa. Sem consentir, sem permitir, sem concordar. É pela força, ou pela ameaça, ou através da sedução, a lábia. Mas tem um outro detalhe importante. Segue aí, por favor. Em cerca de 80% do caso de violência sexual,
o agressor é conhecido da vítima ou tem uma relação de cuidado, proteção e responsabilidade com ela. Isso aqui fala de confiança. Então, o abuso sexual também pode estar ligado à confiança. É uma pessoa de confiança. Irmãos, são muitos casos de crianças que foram abusadas por pessoas de confiança daqueles pais, por pessoas de confiança daquela família, sabe? Nem sempre é pela força, no sentido de que a criança confia, não tem noção, vai doer, mas ela confia, é alguém comum ao convívio. Vocês entendem isso? Quando a gente vai falar do abuso sexual com criança, alguns é pela força, mas alguns a confiança. A pessoa está ali, está convivendo, está frequentando a casa, ou a criança fica lá, o pai vai viajar e a mãe, porque confia, sabe? O abuso sexual, nele está incluído tudo que é tipo de abuso. As emoções são completamente destroçadas, os danos são em todas as áreas. Contato físico, abuso sexual é com ou sem contato físico. Pode ser o contato físico, o fato consumado de fato, tá? Eu dei uma enxugada aqui, porque da outra vez tinha criança. Não tem mais, né? Da outra vez tinha, então eu dei uma enxugada. Quando fala abuso sexual, pode ser com ou sem contato. Então, quando fala abuso sexual, a gente já pensa no ato consumado, na violência, com ou sem violência. Porque às vezes a pessoa estava ali, foi seduzida e tudo mais, não queria, na hora foi forçada. Tem o estupro, é uma palheta, mas nós vamos ser objetivo, porque a gente precisa chegar na segunda parte. Sem contato. Como assim? Abuso sexual sem contato? Então, com contato, são atos físicos, que inclui carícia, a relação sexual e vários tipos de sexo que eu não preciso citar. Abuso fala de excesso. Abuso fala de força, de não permitir, de não concordar. Então, a pessoa foi forçada aquilo ali. Ela não quis. Existem alguns casos que a gente tem visto na TV que eu fico olhando e falo, estou com dúvida. Porque a pessoa é famosa, a pessoa é importante, a pessoa foi lá, fez o que quis, depois acusou o outro de abuso, aí é problema de cada um. Mas fala de força, você não quis, você foi imposto, você foi forçado, você foi submetido àquela situação. Geralmente crianças, geralmente adolescentes lá no início da sua juventude, da sua adolescência. Sem contato, aí vem assédio sexual, também caracteriza-se por propostas de relações sexuais, que na maioria das vezes vai se basear na relação de poder, na posição de poder que tem um agressor sobre a vítima, que é chantageada ou ameaçada. Gente, nos últimos anos vieram à tona tantos casos na TV, a gente recentemente, a menina internada e o pai abusando dela no hospital. Quem acompanhou isso? Terrível, gente. Acho que foi o último caso que eu vi, porque tem coisa que deixa você tão estarrecido. Você acha que foi um dia? Não. Ele já estava tão viciado naquilo ali, que ele foi lá no hospital. Conseguia ficar sem. Isso aí já deve ter um outro tipo para esse abuso. Entendeu? Deve ter um outro nome que a gente ainda não sabe. Porque não é só um abuso sexual. É uma atrocidade. Não sei. Força. Então, as crianças estão mais vulneráveis a esse tipo de coisa. E nós, como adultos e responsáveis, precisamos ficar de olho. Talvez você esteja aqui, de maneira nenhuma precisa se expor, mas talvez você tenha sofrido um abuso sexual na sua infância, na sua adolescência. Isso gerou em você tantas coisas. E talvez hoje você seja um adulto, um homem ou uma mulher, com sérias dificuldades para se relacionar ou no seu relacionamento. Porque são as consequências, os fantasmas, a insegurança. Já acompanhei alguns casos.
de pessoas que tinham muita dificuldade, gente que foi abusada dentro de casa a vida inteira, até casar. E aí casou e veio a dificuldade. E aí teve que quebrar o silêncio para poder seguir com um relacionamento que, graças a Deus, seguiu na paz do Senhor. Deus encontrou lugar para intervir, para restaurar a pessoa e para o relacionamento seguir na bênção de Deus. Quebre o silêncio. Porque o abuso sexual faz isso, coloca uma mordaça. Aí aquela vergonha, ela vem amadurecendo junto com você. Porque enquanto você é criança, né? Você vai segurando aquela dor e se amadurece. Agora não posso falar sobre isso, como que as pessoas vão me olhar? Eu não posso falar sobre isso, será que alguém vai me querer? Eu não posso falar sobre isso. Já é muito tarde, já se passou muitos anos. E aí você vai bancando a consequência para não ter que falar. Olha só o que Deus faz. Coloca você no Celebrando a Recuperação, onde você tem uma escuta de confiança que pode ouvir você e acompanhar a sua recuperação. Não fuja da cura. Não fuja da restauração. É esse tempo. O momento é agora. Sabe, é agora. Agarra com todas as forças. Quebre o silêncio. Busque ajuda. Olha, gente, que bom que vocês têm um lugar para falar. Que bom que vocês têm gente para ouvir. Como vocês são abençoados. Tá? Não fuja. Talvez até aqui você esteja segurando muitas coisas aí dentro de você. Olha, mas eu encorajo você hoje. Próximo encontro, não sei como que chama. O atendimento individual. Como que chama? Grupo. Próxima partilha. Quebra o silêncio. Viu? Segura isso hoje. Quebra o silêncio. Se você precisa fazer isso antes de sair daqui, faça hoje ainda. Mas não perca a oportunidade. Que Deus abriu a porta. A mão dele está estendida. Segura na mão dele e vai. Não seja uma eterna vítima do abuso sexual. Deus está chamando você para a liberdade, para sair desse lugar. Sai daí. Sabe? E experimenta a liberdade que Deus está propondo para você. Amém? A esperança, amém? Pode ser sem o contato, tá? E eu vou ler sobre isso. Propostas. Ah, mas é uma pessoa que está acima. É alguém que tem autoridade sobre mim. Corre. Também pode ser definido com conversas para despertar o interesse, que promovem o prazer do abusador. Também, mas sem toque, porque a pessoa está mostrando os órgãos sexuais. Também é abuso sexual, tá? Mas não é só com toque, não. Não. Está expondo, está me mostrando, está exibindo. Passei aqui, está a pessoa ali, o que é isso? Abuso. Já resolve esse caso, porque é abuso. Mas não me tocou. Mas se exibiu para você. Exibicionismo que chama. A pessoa está ali propositalmente para que você veja, para despertar algo em você, para atrair você até conseguir o que deseja. Mas não me tocou. Mas observa você mudar roupa. Está te espreitando, está te olhando pelas brechas. Abuso. Está errado. Não tem direito. Ultrapassou o limite. Também é. Não é certo. Você permitiu? Se você não permitiu, não consentiu, não concordou, é abuso. Está te observando. Tem uma palavra, pode parecer até bonita, chama voyeurismo. Observa. Está só te olhando. Esse tipo de abusador tem prazer só em observar. Ele não precisa tocar. É abuso também. E aí, infelizmente, algumas pessoas se sentem desejadas. Estão servindo de objeto do mesmo jeito, como aquelas que são tocadas. As consequências são diferentes, tá? Mas também é abuso. E aí, a última. A pornografia é considerada abuso sexual quando uma pessoa expõe material pornográfico a quem não quer ver. Nunca poderia imaginar, mas é.
A gente ouve casos, acompanha, já acompanhei, agora não, de pessoas, crianças, adolescentes que eram submetidos dentro das suas próprias casas a material pornográfico, a vídeos pornográficos, a assunto, tá? Assunto, conversa na frente das crianças, conversa sobre pornografia. É abuso também. Filmes, programas, está lá aquele programa na televisão que está falando sobre tudo isso. Posição, o que gosta, o que não gosta, o que faz, objetos. A criança está lá na sala. Ué? Estão cometendo um abuso com aquela criança. É isso. Também é. As consequências do abuso sexual podem ser, são muitas, gente, aqui só algumas, sequelas de problemas físicos gerados pela violência sexual. Infelizmente, não aqui no Rio de Janeiro, no norte do país. Irmãos, 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos morando na capital, né, desse estado, para estudar. Homens invadiram aquela casa, não me lembro quantos homens, são pessoas conhecidas, minhas, né? E eles seguraram os irmãos mais novos e abusaram da irmã por horas, violentamente. Essa jovem teve que passar por várias cirurgias para restituir toda a área genital dela. E as consequências? Como vai ter filho? Não vai. Então, existem consequências físicas que passam por esse tipo de coisa. Por DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Pessoas que se tornam soropositivas. Muitas coisas. São sequelas físicas. Gravidez não é sequela. Não posso chamar uma criança de sequela. De jeito nenhum. Uma consequência, a gravidez. A criança sempre será abençoada. Amém? Consequências podem ser lesões, hematomas, doenças, dificuldades emocionais, sentimento de culpa, com certeza, baixa autoestima, depressão, medo do escuro. Você conhece adulto com medo do escuro? Do nada a pessoa tem medo do escuro. Não é do nada. Fobias, síndrome do pânico, anorexia, bulimia, pesadelo, lembranças e até mesmo a perda da memória. Pensamento suicida, automutilação, insegurança e uma identidade completamente distorcida. Lembra? O abuso faz a pessoa perder a visão que ela tem dela mesmo, que de uma criança. Que tudo está sendo construído. São várias construções, a identidade, a sexualidade, a autoestima. Aquilo ali é tudo bagunçado, tipo que passou um furacão nas construções, bagunçou tudo. E se não organizar, vai crescer com aquilo tudo bagunçado. Dificuldade para se relacionar, dificuldade para estabelecer ligação afetiva ou o desenvolvimento da dependência emocional também, sentimento de desconfiança pelo medo que o abuso volta a acontecer. Porque, infelizmente, dentro dos relacionamentos na vida adulta, muitas vezes as pessoas são submetidas, dentro da relação sexual, a coisas que elas não permitiram. Entende? Ela permitiu a relação, mas ali podem acontecer coisas que ela não programou. E que naquele momento ela vai ser forçada. Também é. Não se iluda. É interessante que a Bíblia diz, se dois não estiverem de acordo, tem que estar de acordo. Se não tiver, eu não estou falando de situação de pecado. Agora, eu estou falando de casamento. Tá? Só para a gente saber. No casamento também precisa ter acordo, não é? Não é porque está casado que vai submeter a coisas que não concorda. Tem que ter acordo. Se não tiver acordo, é abuso. Se não tiver permissão, é abuso da força. É importante ressaltar.
A dificuldade para se relacionar, eu acredito que seja uma marca, tá? Eu acredito que seja uma marca. E aí eu quero perguntar se isso aqui é transmitido ao vivo ou fica gravado para vocês. Vai divulgar, ok. É porque existem coisas que hoje em dia a gente tem que evitar, para evitar processos, etc. Enfim. Então, algumas consequências vão tocar a sexualidade, por isso eu perguntei antes. Algumas consequências vão tocar a sexualidade. Algumas pessoas, não por uma escolha consciente, mas são levadas a uma vida de prostituição. Durante algum tempo eu trabalhei, né? Nós tínhamos um trabalho com as garotas de programa, com os travestis, você vai ouvir N histórias. N histórias sobre a infância, N histórias sobre abuso, N histórias sobre a violência doméstica, sobre o alcoolismo dos pais, sobre a violência, sobre os gritos, sobre o controle, sobre a manipulação. Então, você vai olhar uma pessoa que está ali, encharcado de droga, tem uma história ali. Tem uma história. A pessoa não nasceu para as drogas. Você vai olhar uma pessoa na prostituição, tem uma história ali. Tem uma história. Cada um de nós carrega uma história. Em cada um de nós vem impressa uma história. E há esperança. O Deus da esperança está aqui, disponibilizando para nós restauração, celebrando a recuperação, a mão estendida para tirar da onde está talvez durante décadas ou durante alguns anos apenas. Mas Ele é poderoso para fazer muito mais. Sofri abuso. E agora? O que fazer? Primeiro, não reproduza o abuso que você sofreu. Ah, mas eu fui uma criança que só gritavam comigo. Não grite com as suas crianças. Se doeu em você, vai doer nelas também. Se você tem sequelas, elas terão também. Não reproduza. Que você possa se autoavaliar, não é para se culpar. É para mudar. Não adianta ficar se culpando. É para mudar, é decisão. Não quero mais gritar. Realmente não me fez bem. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não gostava daqueles gritos, eu não gostava daquela discussão. Se doeu em você a violência física, não reproduza. Corrija, disciplina, não espanca, não fere, não precisa deixar hematoma. Quem tem autoridade não precisa deixar hematoma. Se perdeu a autoridade, pede a Deus para te restituir. Tem muito pai usando da força física porque perdeu a autoridade. Pede a Deus para te restituir a autoridade dentro da sua casa. Não precisa usar força, não precisa usar violência, não precisa usar grosseria, não precisa ferir a alma de ninguém. Se você é pai e mãe, Deus restitui a sua autoridade. Não precisa. Então, primeiro, sofri abuso e agora o que fazer? Não reproduza. Quebra o ciclo agora. Eu não quero mais. Não quero ser essa pessoa que resolve tudo no grito. Não quero. Autoridade é diferente de autoritarismo. O autoritarismo fala da manipulação, do controle, da violência. O autoritarismo traz feridas profundas, sequelas terríveis. Autoridade não é diferente. Autoridade é para ser saudável, é para ser em amor. Sofri abuso e agora? O que eu faço? Agora é hora de quebrar o silêncio. Agora é hora de pedir ajuda, de buscar ajuda. Agora é hora de não fugir da restauração. Não fuja. Ah, mas vai doer. Vai doer, mas vai sarar. Ah, mas vai mexer nisso. Precisa mexer para poder resolver. A gente vai chegar no médico e vai ter que mexer. Vai ter que fazer exame, tem que fazer não sei o quê. Tem que fazer endoscopia, que coisa mais terrível. Tem que fazer colonoscopia. Eu fiz. Graças a Deus estava tudo bem. Mas é assustador. Mas precisa. Tem que olhar. É uma sonda, né? É uma sonda.
Então não foge não. Vai doer por algum momento, mas vai sarar. Sabe? Então não fuja. É hora de quebrar o silêncio. Pedir ajuda, buscar ajuda. E não fugir. Pode passar. E para nesse aí. Eu nem perguntei o tempo que eu tinha, não estou vendo relógio, não estou vendo nada, meu celular está ali carregando. Alguém vai levantar a plaquinha? Então tá bom, então eu vou continuar. Enquanto eu revisava esse assunto, eu recebi algo muito específico de Deus. Muito específico. Tá? Escrevi até com caneta. Nem foi impresso. Deus quer restaurar os limites que foram ultrapassados. Ouça isso. Deus quer restaurar os limites que foram derrubados pelo abuso que você possa ter sofrido. Aí hoje, antes de vir para cá, conversando com a Ana, ela falou, olha, eu aprendi, eu estudei. Ela tem uma palestra que eu gostaria muito de ouvir, não sei se tem gravado, sobre limites. Que limite se cria. Então Deus quer restaurar você, para que você tenha condições de criar os limites. Porque você terá condições, após a restauração e a recuperação, de dizer, não fale assim comigo, porque eu não gosto. Não me trata assim, porque eu não quero. É isso. Aquilo que você não fez até aqui por medo. E até por medo de perder aquela pessoa. Perder aquela amizade, perder aquele marido, aquela esposa, perder aquele filho, perder aquele trabalho. Perder. Mas o que o abuso faz? O abuso mutila. E a mutilação nada mais é do que tirar algo de você. Então decepa, tira. Então, por medo de perder, você perde. Então, Deus, Ele quer trabalhar em nós, para que a gente tenha condições de dizer, não gostei, não quero que fale assim comigo, eu não aceito ser tratado assim. Não coloque a mão em mim, por favor. Não coloque a mão em mim, por favor. Fala comigo sem colocar a mão. Talvez você esteja aqui e você fala, não consigo dizer não. Eu só sei dizer sim, porque eu tenho medo. Tenho medo de perder a amizade, tenho medo de... Mas então, quando a gente quebra o silêncio, quando a gente abraça a esperança, o perfeito amor lança fora todo medo. E aí a gente diz não, sem medo de perder aquela amizade, que se for amizade mesmo, vai continuar. Mas se for controle e manipulação, ó, desaparece. Não tem jeito. Não se submeta a abusos em nome do amor. Deus quer que você crie os limites outra vez. Colocar o limite, ó, só até aqui, ó. Esse quadrado aqui, ó, tá vendo? Só até aqui, não passa daqui não. Porque a gente fala para a criança, né? Mas a gente não fala para nós. A gente precisa saber, não, ninguém vai passar desse limite aqui, porque eu não quero. Paulo, vai lá, querido. Combinei com ele. Eu quero continuar aqui, enquanto Paulo vai caminhando ali. Vamos lá. O abuso mutila. O que é pessoas mutiladas? Eu me lembro, semana passada, assim que a Andréia confirmou comigo o dia, semana retrasada, no início do mês. E aí eu comecei a ouvir assim, 10 minutos, gente. Eu comecei a ouvir bem assim, ó, vai dar. Eu comecei a ouvir assim, ó, mutilados. Aí eu, mutilados. Aí eu fui pesquisar. Pessoas mutiladas são pessoas que sofreram mutilação. Perderam um pedaço, uma parte de si, um membro do seu corpo. Foi cortado, arrancado, decepado. E aí Deus falava comigo que aqui haveriam pessoas que se sentiam mutiladas. Que uma parte sua, em algum momento da vida, foi arrancada por causa de um abuso.
desses que a gente tratou. Mas também eu ouvi atrofiados. E aí eu fui pesquisar. Atrofiados são pessoas que não se desenvolveram normalmente. Foram tolhidas, impedidas de se desenvolver. Foram limitadas. Então Deus está encerrando essa palestra, falando conosco sobre mutilação e atrofia. Porque é isso que o abuso faz. Mutila e atrofia. Quanta coisa na sua vida foi impedida de se desenvolver por causa de um abuso que você sofreu. E talvez hoje você olhe para trás e você fale assim: eu podia estar muito longe hoje. Mas eu queria te dizer, graças a Deus que você chegou até aqui. Você podia nem estar vivo. Você podia nem estar viva. Você podia ter desistido de você. Mas olha onde você chegou. A esperança. E olha onde você ainda pode chegar. É sobre isso. É sobre isso. É sobre permitir Deus. Não limite Deus. Se tem alguém que você não deve limitar, é Ele. Se tem alguém que você deve falar assim: Senhor, eu me rendo. Quando você fala eu me rendo, é tipo, para ti não tem limite nenhum. Estou na tua mão. Então Deus, Ele é poderoso. E aí, a mutilação, a atrofia na sua história, na sua vida, nos seus sonhos, projetos, em algum relacionamento, na sua família, na sua profissão e etc. E eu vou terminar aqui. Deus me levou na história de Malco. Sabe quem foi Malco? Eu nem trouxe a Bíblia para não ser tentada a abrir e pregar. Então eu falei, não vou levar a Bíblia não, vou anotar. Lucas 22. Malco era o servo do sumo sacerdote. E ele foi levar os soldados para prender Jesus no Getsêmani. E aí Pedro, que era discípulo de Jesus, tomou a frente, pegou a espada e pá! Mutilou o servo, arrancou a orelha. Jesus falou com Pedro o que era para Pedro. Pegou a orelha e fez o quê? Colocou no lugar. Senão seria um servo do sumo sacerdote sem orelha. E ele nem poderia continuar a ser servo do sumo sacerdote. Talvez você esteja como servo do sumo sacerdote. Alguém pegou a espada, o abuso, e pá, tirou um pedaço seu. E aí Deus hoje está falando: ou posso colocar no lugar? Ou posso colocar no lugar? E Deus também me levou ao homem da mão atrofiada. Oh. Jesus estava ensinando e tinha ali presente um homem com a mão atrofiada. A mão dele não desenvolveu. Estava com a mão mirrada, né? Quando criança a gente falava, o homem da mão mirrada. E aí Jesus chamou aquele homem e restaurou a mão dele. A mão que passou tanto tempo ali, agora podia operar. Sei lá se aquele homem não pôde trabalhar. Com certeza não, porque ele tinha um defeito físico. Ele estava entre aqueles que não eram bem-vindos na sociedade. Mas ele estava ali naquele dia. Jesus, restaurou aquela mão que não se desenvolveu. Aquilo que não se desenvolveu por causa do abuso, Deus hoje está convidando você. Eu posso restaurar. E Deus também me levou na mulher encurvada. 18 anos encurvada, sem levantar a cabeça. 18 anos sem olhar as pessoas nos olhos. 18 anos de cabeça baixa, com certeza, se sentindo inferior e menor. E aí Jesus chama ela e restaura. E ela levanta a cabeça. Sei lá quanto tempo você está andando de cabeça baixa. Talvez não seja de cabeça baixa assim. Tem
Ninguém está vendo que você está de cabeça baixa, mas você sabe que você está de cabeça baixa. Aí Deus hoje está te falando: eu posso levantar essa cabeça. Eu posso fazer você olhar as pessoas nos olhos. Eu posso remover a culpa. Eu posso remover essa dor. Eu posso sarar. Não fuja da restauração. Talvez você tenha muito tempo perdido. Talvez você tenha durante muito tempo sido impedida de se desenvolver. Há esperança. E Ele te convida a abraçar a esperança nessa noite. Você pode se colocar de pé?